Olá, meninos. Vamos fazer agora a nossa correção dos testes, né? De química. Vou falar questão por questão aqui para explicar para vocês e ver o que aconteceu, que deu tantos erros, meu Deus. Deixa eu só colocar aqui para a gente passando. Aí, vamos começar aqui com a número 1. A número 1, ela era balanceamento, né? Conteúdo aí bem polêmico. Que eu achava que vocês estavam entendendo, mas eu tenho uma grande maioria que realmente não entendeu o balanceamento. Acertaram umas questões de balanceamento, mas outras vocês erraram. Não sei o que aconteceu. A primeira, eles pedem para a gente balancear. Deixa eu só ler daqui, porque aqui tá ruim para ver, tá na frente. Pede para balancear uma equação química se trata apenas de respeitar a lei da conservação da massa, ou seja, a lei de Lavoisier. Tá aí tudo bem. Essa lei diz que o número de mols dos reagentes deve ter o mesmo dos produtos, ou seja, balancear uma equação apenas significa deixar tudo equilibrado, né? Isso você já sabe. Tanto dos reagentes quanto dos produtos tem que ficar tudo equilibrado. Aí depois ele pede qual das equações abaixo está balanceada incorretamente. Vocês já estão vendo a resposta correta aí, mas vamos saber a primeira. Vamos analisar a primeira, a letra A. A letra A, se a gente perceber aqui, o K vale 1, né? Do lado antes da seta. Vou falar antes da seta, porque se eu falar reagente produto, pode ser que vocês se confundam. Antes da seta, o K vale 1. Depois da seta, o K vale 1 também, então tá balanceado. O CL, como ele não tem número, a gente olha o coeficiente aqui, que tá bem aqui na frente, antes da setinha, ele vale 1 também. O CL, 1 também, então o CL também tá balanceado. O oxigênio vale 4, né? E o oxigênio depois da seta, 2 vezes 2, 4. Então, a letra A tá certíssima, né? Tá balanceada. Na letra B, nós temos o quê? O carbono, antes da seta, vale 12. Que 1 vezes 12, se eu multiplicar, 12. Do outro lado, depois da seta, 12 também. O H vale 22, né? Porque se aqui esse aqui é 1. 1 vezes 22 é 22, então mantendo 22 e 11, depois da setinha agora. 11 vezes 2, 22. Lembrando que a gente tem que fazer essa multiplicação toda vez. Então, H, o hidrogênio também está balanceado. O oxigênio, ele vale quanto? Eu tenho 11 aqui, se eu multiplicar com esse 1 aqui, continua 11. E depois da seta, eu tenho esse 11 multiplicando com não tem nenhum valor, né, no H, quando não tem nenhum valor é 1, fica 11 também. Então, a letra B também está correta. Só para a gente confirmar as questões corretas. A número 2 é a incorreta. Vamos entender o que aconteceu aqui para ela ficar incorreta, né? O FE vale 2, né? O FE aqui está falando que vale 2. Após a setinha, 1 vezes 2, 2 também. Então, por enquanto, estava tudo ok. O S, vamos para o S agora, porque a gente tem que deixar o hidrogênio, o oxigênio, né? Por último, e o carbono. O S tá valendo o quê? Antes da seta, tem esse 3. Esse 3 tem que multiplicar tanto o H, quanto o S, quanto o O. Então, o nosso S está valendo 3. Como ele não tem nenhum número na frente dele, é 1, né? Então, 3 vezes 1, 3. Só que o S daqui, vamos olhar aqui o S. Olha, o S também tá valendo 3, gente, ó. Eu tenho que multiplicar. Significa que esse 3 aqui vale tanto para o oxigênio quanto para o S, né? Então, 1 vezes 3 continua 3. Então, tá balanceado. Por enquanto, tá tudo ok. Vamos agora para o hidrogênio. O hidrogênio, antes da seta, eu tenho ele valendo 6, porque 3 vezes 2, 6. Depois da seta, eu tenho ele 6 vezes 2, 12. Então, aqui está o erro, né? Ele não está balanceado, o hidrogênio não balanceou. Então, por isso, essa é a questão incorreta. Aí, a letra D, do mesmo modelo, né? Olha, de carbonos eu tenho 2 vezes 2, 4. Vou lá para o outro lado depois da seta. 4 vezes 1, 4 também.
De hidrogênio, eu vou ter 8 antes da seta, porque eu pego esse 2 aqui, que é o coeficiente, né, da equação, e o número que está com hidrogênio, que é 4. Então, 4 vezes 2 é 8. De hidrogênio, né? Do outro lado, 4 vezes 2, 8 também. Vamos lá agora para o oxigênio. A gente tem vários oxigênios, né? A gente tem aqui esse oxigênio aqui antes da seta. Tem 2 oxigênios antes da seta, né? O primeiro nosso aqui vai ser 2 vezes 1 dá 2. O segundo nosso vai ser 5 vezes 2 dá 10. Então, a gente tem 10 com mais 2, 12, né? Tá certo? 2 vezes 1, 2, 5, 10. Então, a gente tem 12 oxigênio antes da setinha. Depois da setinha também tem que ser 12, né? Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. 8, 9, 10, 11, 12. Então, ficou 12, 12. Então, tá tudo correto. O Na vale 2. O Na depois da setinha, 1 vezes 2, 2 também. O H vale 2. O H depois da setinha, 1 vezes 2, 2 também. O C vale... Vamos contar aqui quanto que vale o C. O C vale 2, né? Não tem nenhum número aqui pertinho dele, só tem o da ponta lá. Então, e o C daqui também. A gente tem 2 vezes o C depois da setinha, né? Tem ele valendo aqui, ó. Valendo 1, porque não tem número, e aqui na frente é 1 vezes 1. E tem ele valendo 1 aqui também. Aí você soma mais 1, 2, que bateu com o valor de lá. Então, por isso, é só ter analisado dessa maneira que vocês iriam acertar. Vamos para 2. Na número 2, pede balanceamento também, né? Que eu foquei no balanceamento, eu sabia que vocês estavam com muita dúvida em balanceamento, mas quem assistiu os vídeos para ter tirado, aí quem assistiu direitinho os vídeos, acredito que tenha acertado todas as questões de balanceamento, né? Então, eu sabia que tinha muitos alunos que iam sair bem, mas tinha muitos alunos que eu sabia que também não ia sair tão legal, mas eu não podia não passar balanceamento, que foi o conteúdo praticamente do segundo do bimestre, né? Um dos principais, podemos falar assim. Analise as reações químicas abaixo e responda a alternativa correta. Então, a gente já sabe a alternativa correta, vamos analisar uma a uma. Gente, na primeira, ele falou na letra A que todas estão balanceadas. Olha só, a primeira, o K tá valendo 2. Vamos analisar lá a primeira, a número 1. O K do outro lado tá valendo 1. Então, aí eu já paro e eu já sei que a letra A não tá correta, né? Porque a número 1 tá balanceada. Vamos para a letra B. Somente 1 não está balanceada. Então, beleza, a gente já sabe que a 1 não está balanceada, vamos para a número 2. A número 2, o Mg vale 2 antes da seta, e após a seta, o Mg também vale 2. O oxigênio vale 2 e o oxigênio 2. Correto, por enquanto. Vamos para 3. O Pb está valendo 1. O Pb depois da setinha, 1 também. Por enquanto, tudo ok. Vou na ordem, tá? Que tá mostrando aqui para facilitar, não confundir a cabeça de vocês. O S aqui tá valendo 1. O S... eu tenho mais um aqui, ó. Mais outro S aqui. Então, a gente tem o S 2 vezes, né? Tem 2 antes da seta. Após a seta, a gente tem um S. E a gente tem um S, que dá 2 também. Então, por enquanto, o S tá tudo ok. O O tá valendo 4, né? Aqui. Antes da setinha, só tem ele. E após a setinha, cadê? O O também tá valendo 4. Tá faltando a gente ver o Na, né, gente? É o Na. O Na vale 2 e o Na após a setinha vale 2. Então, a número 3 também está balanceada corretamente. Ele fala o quê? Somente a 2 e a 4 estão balanceadas. Não, aí a gente já poderia eliminar essa questão, a letra C, porque nós vimos que a número 3 está balanceada, né? Então, a gente ia para a eliminatória. Na número 4, nós vimos o quê? Nós já vimos que a 2 está balanceada. Nós já vimos que a 3 está balanceada e falta a gente ver a 4, né? Estão balanceadas, olha só. O carbono antes do hidrogênio vale 1, o carbono depois da seta vale 1. O carbono, eu falei antes do hidrogênio, antes da seta, né? O hidrogênio antes da seta vale 4, o hidrogênio 2 vezes 2 após a seta também vale 4. O oxigênio tá valendo 4, né? Porque 2 vezes 2 antes da seta, tá? Vou lá para depois da seta, eu tenho 2.
com mais 2 aqui, porque esse número que tá na frente do H2 aqui, ó, esse 2, multiplico 2 também. Então, ele tá balanceadíssimo. Vamos ver a 5, né? Porque ele fala que somente a 2, a 3 e a 4 tá balanceada, que a 5 não estaria. Então, a gente tem que conferir. S, tá valendo 1 antes da seta, 1 depois da seta. Vou na ordem só para não confundir, mas lembra que tem a regrinha do macho, tá, gente? O oxigênio, aqui tá mostrando 2. Com mais 1 aqui, a gente tem 3 oxigênio antes da seta. Depois da seta, a gente tem 4 oxigênio. Então, aí a gente já pararia de ver. Então, quando já tá tudo montado, é mais fácil de você visualizar. Você não precisava ter que montar a sua equação, entendeu? Você só precisava ver se estava balanceada. Nem precisava seguir a regrinha do macho lá, que é os metais, os ametais, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Nem precisava. Era só você ir letra por letra e ver se estava balanceada. Então, a opção correta, a letra D, 2, 3 e 4 estão balanceadas. Nenhuma está correta a letra E, né? Balanceada, porque os estados físicos da região de produto são diferentes. Não, não é essa a questão. A número 3. A número 3 agora, ele te deu uma equação e você tinha que balancear ela. Agora, você tinha que usar a regrinha do macho, tá lá tudo certinho, pra você balancear certinho. Olha só. Ele quer saber... Aqui ele já tá praticamente balanceada. Só que ele quer saber qual é o número que eu vou colocar no lugar do x, tá vendo esse xzinho aqui? Que número que eu coloco para a equação ficar toda balanceada? Vamos lá? No lugar desse x aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o mg, ele já me falou que vale 2 aqui no caso, né? O mg vale 2, exatamente. O oxigênio vai ter que valer 4, porque eu tenho 2 dele aqui, tá vendo? Parêntese, mais 2 lá. Então, 2 vezes 2, 4. O hidrogênio é a mesma coisa. E ele tá falando aqui, gente, olha só. Vamos por parte. Vamos começar do passo a passo. Como ele já me deu uma equação praticamente balanceada, eu vou começar do início mesmo, tá? Porque aqui não me deu do zero, né? Ele me deu praticamente tudo balanceado. Então, 2 mg de um lado, 2 mg, após a seta, ok. Vamos para o oxigênio. Vamos seguir essa ordem aqui, que aí vocês não vão ficar tão confusos. O oxigênio, lembrando, quando tem esse parêntese e o número, esse número vale para todo o número que está aqui dentro do parêntese. Então, o meu oxigênio vale esse 2, só que eu tenho um coeficiente lá do início, que vale 2 também. Então, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 oxigênio desse lado de cá, né? Do outro lado, eu tenho 4 oxigênio, então ele estaria totalmente balanceado. Vamos para o hidrogênio. Eu tenho 4 hidrogênio desse lado, né? Mais 1, que a gente não sabe ainda qual seria o valor dele aqui, né? Vamos deixar ele aqui. Vamos olhar do outro lado, né? Qual seria o valor dele, porque a gente teria... Olha só, do outro lado, eu teria 4 vezes 2, 8 hidrogênio. Do outro lado, a gente tá certinho. A gente tem 8 hidrogênio do outro lado. Antes da seta, tá me falando que eu tenho quantos hidrogênio? Que eu tenho o quê? Que eu tenho 4. Vamos lá. Se eu tenho 4 hidrogênio de um lado, eu quero saber o valor do X. E do outro lado, eu tenho 8 hidrogênios. Qual é o número que tá faltando? Qual é o número que eu vou multiplicar aqui para dar 8? 8. Então, o X só pode ser 4. Por que o X só pode ser 4? Olha só, o hidrogênio vai ficar 4 desse lado, aí 4 mais 4 dá 8, que é os 8 que a gente tem do outro lado. Então, o valor do hidrogênio só pode ser 4. Do hidrogênio não, gente. Isso, do hidrogênio, né? Do valorzinho do X que fica lá no lugar do hidrogênio antes da setinha só pode ser 4. Vamos para a próxima. Gente, essa questão aqui saiu um pouquinho de balanceamento, né? E vim para a questão... deixa eu só ler daqui, porque tá... Como você coloca para gravar, ficam as coisinhas na frente. Deixa eu ler aqui para vocês. Fala bem assim. Vocês enxergam direitinho, só eu que não consegui enxergar a questão. Agora é cálculos estequiométricos envolvendo números de partículas, relacionando o número de partículas com o número de mol. A gente vai trabalhar com mol agora. Olha o tanto que essa questão é fácil, gente. Vocês vão ver. Quem participou dos plantões, eu até dei uma dica que é uma questão parecida com essa e que era muito fácil. E a massa das substâncias para resolver os cálculos estequiométricos. Olha só, ele me deu uma equação. N2 mais 3H2G mais 2NH3. E o graminhas lá embaixo. Beleza.
Gente, quais são os coeficientes estequiométricos? Primeiro, eu tenho que saber o coeficiente da primeira letra que me deu aí. A primeira letra não é N? Eu tenho que saber o coeficiente dessa letra. O coeficiente é o número que fica na frente da letra. Olha só, o N tá N2. Não tem nenhum número na frente. Quando não tem, é 1. Beleza, vamos para a próxima. A próxima letra que me deu foi o H. Na frente do H tem que número? O 3. Então, por isso que o H, o coeficiente do H é 3. E lá depois da setinha, o NH. O NH vale quanto? Vale 2. Lembrando, o coeficiente é o número que fica na frente. Aí depois ele pede também, para achar o coeficiente, o número de mol. Só que esse daqui é como se fosse assim. Se você achou o coeficiente, você achou o número de mol. Nessa parte aí de estequiometria, o número de coeficiente é igual ao número de mol. Então, se você acha um, você achou o outro, né? Então, por isso que a resposta certa é a letra A. Vamos para a próxima. Na número 5, essa questão também é legal, gente, muito legal. Porque também não tem um pouquinho de balanceamento, né? Pergunta sobre, usando as leis ponderais de Lavoisier e Proust, em que massa molar N é 14 gramas, o H 2 gramas e o NH3 7 gramas. Beleza, ele me deu a massa molar, né? Aí ele me deu a minha equação e ele me deu, calcule o volume na CNTP, o volume molar é 22,4. Então, ele me deu também o valor do volume. Lembrando que o volume não se conserva. Monte a nova equação. Quando ele fala assim, não se conserva, gente, significa que se eu somar os valores que eu vou obter, não é que vai dar o resultado lá depois da seta, tá? Então, é isso que ele queria dizer. O que eu tinha que fazer aqui? Ele me deu muitas informações, né? Só que era para calcular o volume. Ele me deu o valor da CNTP. Foi igualzinho o exercício que eu passei para vocês, gente. Quem teve esse exercício aqui no caderno conseguiu fazer essa questão tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 22,4 e vou multiplicar com cada coeficiente. Como assim? Qual é o coeficiente do N2? Qual é o número que está na frente do N2? Não tem. Se não tem, é 1. Então, 22,4 vezes 1, 22,4. Vamos para o H. Qual é o número que está na frente do H? Não é 3? Então, eu vou pegar o 22,4 e vou multiplicar por 3. Vai dar 67,2. Vamos para o próximo. Qual é o número que está na frente do NH? Não é 2? Então, eu vou pegar o 22,4 e vou multiplicar por 2, que vai dar 44,8. Por isso é a letra A. Então, é só multiplicar o número que me deu aí, o número do meu CNTP, 22,4, por cada coeficiente. Você acha o volume. Fácil, né? A número 6 é bem legal, porque é teoria, né? Foge um pouquinho da química parecida com matemática aí que o povo reclama. E é uma teoria. Veja as seguintes afirmações. Lei de Lavoisier, conservação das massas. Lei de Proust, proporções fixas. Lei de Proust de novo, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, conservação das massas de Lavoisier? Sim, certíssimo. Lei de Proust, proporções fixas? Sim, nós vimos até um exercício aí falando. Sim, também. Só que agora, na natureza, porque é uma frase tão famosa que eu tinha certeza que vocês iam acertar essa questão aqui de cara. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é de Proust. É do Lavoisier. Então, por isso as respostas corretas somente a 1 e a 2. Fácil, né? 7. Para finalizar, tinha que ter mais um pouco de balanceamento, né? Porque a gente dá uma respirada, mas a gente volta para balanceamento. São questões que caem muito no vestibular, então não tinha como eu não passar ela para vocês. Gente, essa questão aí, ele me deu 2 colunas, né? Coluna A, coluna B. Para eu fazer correspondência, né? Corresponder, por exemplo, eu vou ler a primeira aí, vai responder a qual parte da coluna B? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Aí eu coloquei até uma resposta aqui. Deixa eu ver. Que aí, para facilitar a minha explicação, vocês vão olhando a resposta detalhada, que é o seguinte, olha só, a primeira aí eu tenho o quê? Eu tenho C3H8, né? Lá no início do exercício fala, o oxigênio vale 2, o C vale CO2 e o H2O. Então, eu tinha que balancear a minha equação e quais eram números que eu ia usar. Por exemplo, o carbono aqui, ele vale 3. O carbono do outro lado, ele tá valendo
1. Não tem nenhum número com ele, então eu tenho que acrescentar quem do carbono depois da seta? O número 3. Então, por isso que tá esse número 3 aqui. Beleza, vamos para o hidrogênio. O hidrogênio vale 8 antes da seta. O hidrogênio depois da seta vale 2. Então, eu tenho que multiplicar esse 2 por um número que dê 8. Então, por isso que essa resposta aqui está o número 4. 4 vezes 2, 8. Vamos para o oxigênio, né? O oxigênio aqui, antes da seta, está valendo 2. Depois da seta, ele está valendo... Ah, a gente já multiplicou aqui, né? Ele está valendo... Opa, antes da seta, ele está valendo 2, né? Porque a gente não tinha colocado 5 aqui ainda. Depois da seta, ele está valendo 6, porque 3 vezes 2 é 6. E 4 mais 4, que dá 10, então. Por isso que o 5 apareceu aqui, porque 5 vezes 2 é 10. E fica 10 de um lado, oxigênio, 10 oxigênio do outro lado. Então, a número 1, ela faz correspondente com... Usou quais números? Usou o número 5, né? O 1, né? Porque por mais que a gente não usa ele, a gente tem que falar ele, né? Que é esse um númerozinho na frente do CH3. Então, usou... Tô bem aqui embaixo, tá, gente? Usou o 1, o 5, o 3 e o 4 para conseguir balancear a questão. Então, a número 1, ele equivale à letra C. Então, por isso que a 1 aqui está equivalendo à letra C. Na número 2, do mesmo jeito, você vai olhar os carbonos. Quais são os valores do carbono aqui? Vale 2. O carbono do outro lado, ele tá valendo 1, então por isso que a gente acrescentou aqui embaixo, ó, o número 2, para ele ficar balanceado. Mesma coisa aqui na frente o hidrogênio, né? O hidrogênio aqui tá valendo 6, aí a gente acrescentou do outro lado no hidrogênio um 3, para 3 vezes 2 dá 6. A mesma coisa com o oxigênio. Então, essa questão aqui é a questão que ficou realmente balanceada. Gostei de deixar essa resposta aqui para ficar mais fácil. Ótimo. Fim do slide. O que aconteceu? Aí voltou. Então, essas questões aí, gente, realmente é a questão que ficou balanceada, né? Passo a passo. Aí eu deixei a resposta aqui para vocês, o carbono aqui. Então, aí era só fazer esse passo a passo mesmo, né? Olhar o carbono, olhar o oxigênio e o hidrogênio, porque aqui só tinha carbono, hidrogênio e oxigênio para vocês olharem, né? Então, era olhar não tá balanceado, então era fazer no caderno mesmo, ia gastar um tempinho mesmo. Para vocês conseguirem fazer balanceamentos, tem que ser dessa maneira, tá? Então, aí tá corrigido. Qualquer dúvida, vocês me procurem, gente, para eu poder tá tentando ajudar vocês a tirar as dúvidas, né? Sobre essas questões de balanceamento, tá? Então, até a próxima. Obrigada.